Existem conexões muito antigas que podem trazer realmente a diferença em momentos de dificuldade. Você que está aqui sabe que eu desenvolvo um trabalho em relação a múltiplas culturas, múltiplas vertentes que se relacionam dentro de capacidades conectivas dentro da espiritualidade. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Farrell Molina e hoje nós vamos entrar dentro de um assunto super relevante aqui dentro do canal, que é a conexão de um salmo específico para um momento de dificuldade muito intensa. Nós temos salmos relacionados a todos os tipos de objetivos, funções, finalidades. E não é diferente com o trabalho que eu vou colocar aqui hoje. Mas antes eu vou explicar algo que, dentro das minhas experiências, foi muito relevante. Eu vou relatar uma experiência minha aqui, onde esse salmo se aplicou de uma forma muito interessante e de uma forma muito universalista, né? Porque aqui você sabe que nós temos amplitude. Eu tenho meus alunos dentro do Clube de Ouro que são pessoas que estão abertas a entender um universalismo, a pluralidade e as questões relacionadas a várias vertentes. E aí, especificamente em uma situação que eu vivi, esse salmo trouxe uma bela de uma reforma, sabe? Ele deu um upgrade no momento que eu precisava muito. O que acontece? Muitas pessoas passam dificuldades e estão em momentos que consideram turbulentos. E às vezes elas procuram focar no problema e trazer, de repente, mais problema. Então, no momento que nós estamos enfrentando uma dificuldade, ou estamos com uma fragilidade física, energética, se naquele momento nós não procurarmos entrarmos em conexão com algo superior, teremos ali um grande problema, que é as energias que são relacionadas aos campos negativos, ou então campos trevosos, ou então energias relacionadas à tristeza, à amargura, se estabelecerem dentro daquele ambiente, porque encontrou um local favorável. Encontraram ali um local favorável e ali se perpetuará. No momento que eu estava, assim, com febre muito alta, eu estava numa gripe muito alta mesmo, e, bom, quando você está assim, você quer ficar deitado. E é óbvio que o repouso é fundamental. Porém, nesse momento, se você se entregar e não se conectar com o Altíssimo, com os mentores espirituais que você possivelmente pode ter aí a sua conexão, com as figuras angelicais, com aquilo que você acredita, ali você pode ter um prato cheio para tudo que eu falei. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu estava lá, em repouso, ardendo em febre e esperando algo acontecer para que eu me recuperasse. Então, naquele momento, eu tive ali uma virada de chave com tudo que eu conheço, com tudo que eu já estudei. E no primeiro momento, eu comecei a ter um contato ali com os mentores, que eu já tenho familiaridade, que já me acompanham em alguns trabalhos, né? Eles não estão à disposição para o tempo que a gente precisa, mas em momentos de dificuldade, é claro que haverá um amparo se for condizente com a perspectiva de atuação. A gente às vezes pode ter dificuldades que são só materiais, né? São só dentro da nossa cabeça, mas naquele momento realmente eu estava passando uma dificuldade, estava com mal-estar, e aí eu me conectei com essas presenças. E claro, senti as presenças ali. E o que é mais legal quando a gente se conecta com a questão dos mentores espirituais é que num momento muito de necessidade, às vezes aparece uma figura nova, às vezes aparece um espírito novo ali que é condizente com aquilo que precisa. E naquele momento, eu tinha me conectado com os mentores, Pai Joaquim, Caboclo Pena Branca, os mentores que eu já estou acostumado a lidar. E veio uma figura feminina,
toda de branco, um cabelo ruivo, bem laranjinha, assim, sabe? Bem magrinha, assim, e com a roupa toda branca, sabe? Pequenininha. Só que dela emanava uma energia branca muito grande. Ela tinha uma bola de energia branca e ela colocou em minha direção. E ela emanava uma energia que era relacionada a Gabriel. Talvez porque aqui nós estamos também trabalhando sempre com egrégoras espirituais das mais diversas e também a angiologia, que é um tema que a gente trabalha aqui também com frequência. Eu senti aquela energia e começou um processo de melhorar. Comecei a ficar um pouco melhor ali já. E aí vem um outro mentor, que é um mago de luz, né, que eu sempre cito aqui nos conteúdos, cito para os alunos. Ele tem um cetro de luz com a ponta com um cristal, um quartzo transparente. E de lá vinha uma energia. E aí eu pedi uma orientação e ele veio com uma orientação muito precisa nesse momento. E sempre é curta, né, quando vem algum mentor desse tipo. Ele falou assim: se você cometer algum erro, corrija. Olha que orientação para um momento, né, para a gente refletir para o resto da vida. Sempre vem uma frase curta e para que fosse colocado em reflexão o tempo todo. Mas aí a cereja do bolo foi a seguinte: todas essas conexões vieram também com algo para que fosse complementar. E que depois que eu realizei ali, eu senti uma abertura na respiração. Então, aquele momento de dificuldade pode ser refletido em vários momentos de dificuldade que você pode estar enfrentando. A escuridão, de repente, uma noite escura da alma, algum obstáculo que você queira romper. E aí me veio a seguinte inspiração: olha, você trabalha com salmos faz muito tempo. Você entende sobre a magia dos salmos, e nesse momento você pode complementar com um desses salmos. Eu não estava em condição de levantar e fazer toda uma ritualística, né, que eu ensino para as pessoas, com complementos, com plantas, com cristais, com relações cabalísticas. O que eu tinha naquele momento era o poder da palavra, era a sintonização, aquela caixa de ferramentas magística que nós temos à disposição e que muitas culturas utilizam. Muitas linhas se utilizam para finalidades específicas. E foi aí que eu fui inspirado a realizar esse salmo aqui, que é o Salmo 91. Vamos fazer juntos aqui para que você sintonize. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que eu quero que você se atente é a caixa que nós temos aqui de possibilidades em momentos de dificuldade. As palavras que estão aqui, elas são palavras milenares que são encaixadas para que o ser humano possa aplicar. Como eu disse, existem salmos para as mais diversas possibilidades.
E é óbvio que eu espero que as pessoas não precisem utilizar para as mais diversas possibilidades. Mas existem alguns salmos padrão que se encaixam no dia a dia, para que as pessoas possam utilizar. E o que eu quero que você escute aqui é o significado que nós temos aqui de uma forma mais aprofundada. Claro que eu não vou conseguir colocar com profundidade com todas as relações e correspondências que você pode ter se você tiver uma imersão mais aprofundada, mas eu vou explicar aqui o significado dentro dos versículos para que você possa compreender o porquê é uma chave de conexão e uma ferramenta magística muito forte se você aplicar dentro de um objetivo específico e lembrando, para você, na tua realidade, quando você vai direcionar para o outro tem que estar participando. A não ser que seja filho, uma pessoa que esteja muito acamada, ou que você tenha a responsabilidade. Mas salmos ou qualquer ferramenta de direcionamento de energia precisa ter o livre-arbítrio ali. Então, eu vou explicar aqui, porque a gente está falando de locais secretos, né? A presença, o poder infinito, a inteligência superior. Nós estamos falando também da conexão da tua mente com o Altíssimo, sabe? A sombra do Onipotente significa que você está procurando algo maior, algo que te traga uma segurança, sabe? Mais uma questão que está aqui muito clara, que é habitar no esconderijo do Altíssimo, significa um estado de consciência elevado, conexão com o divino, Keter. Vou colocar aqui a árvore da vida para que você possa ver o que é Keter. O topo da árvore da vida, aqui para quem acompanha já sabe que tem relações cabalísticas muito interessantes e que a gente pode ter upgrades com relacionamentos com o tarô, correspondências com o tarô, com cristais, com plantas, com ritualísticas que você pode aplicar para potencializar. Mas aqui hoje vamos nos ater à interpretação, então, dentro dessa ótica. Tá? Nós estamos aqui falando sobre esse estado de consciência, elevação do Altíssimo, Keter, que vem com essa conexão com o divino. Então, não seria um local físico esse, é um local espiritual, é você entender que muitas vezes você pode estar dentro de um plano material, mas existem momentos que a necessidade do espiritual, ela fala mais alto. Então, nós precisamos também entrar em conexão com isso, sabe? Porque é muito importante. Então, direi do Senhor, meu refúgio. Nós estamos entrando em conexão com a linguagem. Ativação pela palavra, que vem de Hod, que é declarar e criar uma realidade espiritual. A fé verbalizada traz uma proteção ativada. Então, qualquer cultura pode se valer dessas palavras, de qualquer escritura sagrada, de qualquer tipo de vertente, porque essas escrituras, elas não estão lacradas para uma única finalidade, elas estão para a humanidade utilizar. E aí a gente fala sobre aquele livramento do laço da peste, né? Então, o que são isso? As armadilhas invisíveis, tanto mentais quanto espirituais, que podem estar na tua vida o tempo todo. As energias densas, as energias coletivas, aquilo que é invisível e muitas vezes você não está enxergando, pode estar presente dentro dessa parte. Que são os pensamentos, que são as sabotagens, que são aqueles pensamentos que põem você para baixo, principalmente em momentos de dificuldade. E é claro que a gente fica fragilizado em certos momentos. Cobrir com asas, campo espiritual, o termo Shekinah, proteção maternal, é como se fosse aquela mãe divina, a acolhedora. Quando nós estamos falando na árvore da vida, a energia da mãe muitas vezes não parece tão acolhedora quando nós estamos relacionando com o Biná, porque ela tem aquele fogo, que muitas vezes também é relacionado, isso aqui é uma análise minha, né? Você pode relacionar Biná também em outras culturas como
A Mãe Divina é relacionada a Kali, que vem do fogo, que vem também de um processo de purificação, de separação. E aí, não deixa de ser uma energia maternal, mas também direcionando, trazendo para um acolhimento, mas trazendo também um ensinamento devido. E aí nós passamos para o escudo e broquel, que também tem uma relação, tem uma correspondência, né, com as verdades divinas e trazem aquela proteção ativa. Também está relacionado com defesa espiritual. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos tendo uma íntima relação com Gevurah, que está aqui também presente na árvore da vida. Então, aqui eu poderia colocar tarô, poderia colocar os cristais, poderia colocar várias relações geográficas aqui também, em relação a povos, a culturas que mesclam tudo isso, né? Mas não, a gente vai atentar só aqui a análise do Salmo. 1000 cairão ao teu lado. Às vezes você está vivendo um caos coletivo. Às vezes você está dentro de uma situação que você não está realmente deixando a ficha cair. A situação está ruim no mundo, ou então você está dentro de uma sintonia energética que não está alinhado ali com a sua percepção do dia a dia. Então, é uma separação vibracional. Não tem a ver com indivíduos caírem ao teu lado, tá? Tem a ver com um estado coletivo que muitas vezes você pode estar extraindo, mantendo a sua individualidade dentro de uma presença ativa. Ou seja, o tumulto que tiver lá fora, você pode reorganizar no seu interior. E aí, quando a gente fala verás a recompensa dos ímpios, é o seguinte, está dizendo o seguinte, que existe uma lei de ação e reação. O ímpio significa as ações contrárias a uma causa e efeito positiva. Aí a gente pode relacionar com um karma, mas não no sentido de negatividade, de consequências que não são boas. Tudo é karma. Então a gente vai estar entrando dentro de uma justiça divina num tempo total. Uma ação equilibrada, tá? E aí a gente vai para o fizeste do Altíssimo tua habitação. Isso quer dizer que você pode viver constantemente em consciência divina. Ou seja, não é só invocar no momento que você precisa. É um desafio permanecer nisso. E aí a gente entra num estado contínuo que eu vou colocar aqui para você, olhar Tiferet, que está bem ao meio aqui. Está também relacionado ao estado crístico, ao sol, às colheitas, a tudo que tem vida, a elevação. Então, você vai ouvir muito falar sobre isso, principalmente se você mantiver um estudo aqui. E aí a gente entende o seguinte, nenhum mal te sucederá. A proteção, ela não é sorte do indivíduo. Não é porque alguém foi escolhido aqui. Não. É alinhamento. Mal é ressonância também. Onde o mal não encontra ressonância, não vai perpetuar. Se não há sintonia, não haverá impacto. E aos anjos dará ordem. Aí nós entramos na ativação da hierarquia espiritual que eu venho falando aqui. Essa proteção mediada pela ação angelical. Quem é aluno do Clube de Ouro sabe muito bem as intersecções e a aplicação disso no dia a dia. Vou falar. Se você quer ser aluno do Clube de Ouro, eu vou falar como é que você pode fazer isso, fica aqui. Mas antes, escuta a explicação aqui sobre o Salmo 91. E aqui a gente entra em conexão com Yesod, que é um canal profundo de conexão espiritual. Yesod está um pouco mais abaixo, aqui acima de Malhut, que é a conexão com o campo material, as esferas da matéria. E aí, é muito importante isso. Nós temos intermediários entre o plano divino, o absoluto, e a Terra. E esses intermediários realizam uma importante função. Sustentarão nas mãos. Essa intervenção invisível
proteção em momentos críticos, suporte espiritual. Olha quantos significados dentro de um salmo, para quando você for fazer, você possa realizar de uma forma mais aprofundada. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, pessoal, para que você possa ter na tua vida e essa explicação possa fazer sentido agora, a partir do momento que você vai aplicar. Pisarás leão e serpente não tem nada a ver com a questão do animal em si. São simbologias, por exemplo. Nós estamos lidando aqui com um significado de domínio sobre forças instintivas e ocultas. Então, o leão representa uma força bruta. A serpente, essa energia oculta. E o controle do nosso plano material, né, que é o nosso mundo ligado aqui à matéria, mundo inferior, é Malhut, que aqui na árvore da vida, como você já viu, fica aqui na base. Então, todas essas relações fazem com que tudo fique mais amplo, tudo tenha um significado maior. Quando a gente entra no significado de conhecer o meu nome, conhecer o nome significa conhecer a essência divina, é estar nivelado, aumentar o teu nível de energia para poder ter ali uma recepção de algo dentro das hierarquias, poder ter um nível de aprofundamento. Aqui eu estou falando dentro do nível cabalístico, tá? Para que você receba, tanto que cabalá significa receber. Tá? Invocará e eu responderei. Essa é a comunicação que você recebe, que vem do alto e vai passando pelas hierarquias e chega até você como algo que você teve com conexão em relação à tua oração, à tua meditação, à tua mantralização, tá? E isso pode ter aqui diversas ramificações, diversas relações e correspondências. Vamos lá para o significado de estarei com ele na angústia. A proteção é assim, não é que ela vai ser uma proteção e você não vai ter prova nenhuma, nenhum obstáculo. Ela vai te trazer uma segurança, uma firmeza, para que você transforme a tua experiência em algo fortalecedor. O termo longura de dias é para que você tenha a tua vida plena, possa estar dentro de um propósito elevado todos os dias. Aplique com exatidão, sabe, os significados que você aprende na vida e colha bons frutos. E aí, a gente está falando que muitas vezes nós não observamos uma qualidade espiritual que nós podemos ter na nossa vida. Ou seja, um resumo cabalístico do Salmo 91 é que ele é um campo de proteção energética, que ele é um alinhamento, sim, com a árvore da vida, e é um código de ativação espiritual. Não é um salmo para que você apenas leia de forma maquinal. É para que você sinta e tenha um alinhamento de consciência. E tudo isso eu trago nesse vídeo de hoje, e eu quero dizer que a turma do Clube de Ouro está com as portas abertas. Para você que deseja ter uma relação muito mais profunda, milhares de vezes mais profunda, com a magia dos salmos, salmo a salmo, entender os significados, os objetivos, as correspondências cabalísticas, angeológicas, com plantas, com elementos, com ritualísticas que você pode realizar de forma correta para potencializar os mais diversos direcionamentos no teu dia a dia, tá? A magia solar, a magia divina dentro de um contexto iniciático, todas as relações espirituais que você pode ter, tá? Aplicações, como você pode também entender melhor sobre uma ritualística magística, dentro da luz, com uma aplicação correta. Eu quero dizer que a turma está aberta para nossa assinatura. Muitas pessoas já são nossos alunos aqui, e eu vou deixar aqui na descrição para que você possa aderir. Como é que você vai aderir?
você vai entrar, você vai aderir ao Clube de Ouro e você vai ser direcionado, assim que você entrar, para um grupo exclusivo onde todas as atualizações serão colocadas. As aulas, que são sempre atualizadas, serão colocadas para que você possa realizar o seu acompanhamento. Nós vamos ter as relações com o tarô também, tá? Como você pode realizar isso no seu altar, em uma conexão sagrada para as mais diversas finalidades dentro de uma espiritualidade ampla. Todas as relações possíveis dentro de um leque de opções herméticas, cabalísticas, espiritualísticas, com geometrias sagradas, com velas, com a magia dos salmos envolvendo a codificação que está em cada versículo e suas aplicações para que você possa realizar na sua vida. Então, eu te convido, se você tem interesse, eu vou deixar no primeiro comentário fixado a possibilidade para que você ingresse na nossa turma e assim que você ingressar na plataforma já vai ter a orientação para você ir para um grupo exclusivo, onde lá todas as atualizações e aulas serão colocadas para que você possa ter esse acompanhamento e ser meu aluno e eu possa dar esse suporte para você. Agradeço a você que ficou aqui. Lembre-se de deixar teu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e assista novamente. Faça suas anotações, porque às vezes surgiram dúvidas. Lembrando que eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!